Olá pessoal, daqui a pouquinho estaremos aqui no Facebook do Centro Espírita Semente de Luz, no bairro Califórnia, em Barra do Piraí, divisa com Volta Redonda. Estaremos daqui a pouco falando sobre a naturalidade da mediunidade. Você já pensou sobre mediunidade? Já ouviu falar sobre mediunidade? Daqui a pouco estaremos dissertando sobre esse assunto que é bastante empolgante, bastante interessante. Fiquem conosco. Daqui a pouco nós estaremos conversando sobre a mediunidade. Mediunidade, naturalidade da mediunidade. A mediunidade é natural, vocês vão ver. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem participar, vocês podem colocar aí o comentário de vocês no Facebook. Lembrando que aqui nós estamos no Facebook do Centro Espírita Esperança de Luz, localizado no bairro Califórnia, em Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Fique conosco e daqui a pouquinho, às 20 horas, começaremos a desenvolver esse nosso tema, esse nosso bate-papo. Coloque seus comentários no chat, deem a sua curtida, sigam esse canal, se inscrevam nesse canal para receber sempre as mensagens, as comunicações do Centro Espírita Esperança de Luz, no bairro Califórnia, Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco estaremos juntos.
Gostaria que vocês que estão aqui online, nos assistindo, dissessem como é que vocês estão me ouvindo, se estão me ouvindo bem, se o som está baixo, se não está baixo, se vocês estão ouvindo a música que está sendo tocada. Por favor, deem para mim um feedback para que eu possa saber como está essa transmissão. Olha, daqui a pouco nós começaremos a falar sobre o tema a naturalidade da mediunidade. Estamos aqui no Facebook do Centro Espírita Esperança de Luz, localizado no bairro Califórnia, em Barra de Piraí, estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco estaremos conversando sobre a naturalidade da mediunidade. Gostaria que você que está aqui iniciando a nos assistir fizesse seus comentários, se estão me ouvindo bem, se o som está baixo, se está alto, se a imagem está boa, se vocês estão conseguindo ouvir, por exemplo, a música que está tocando e se a música está atrapalhando ouvir aquilo que eu falo. Muito bem, são 20 horas. Vamos iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa sobre a naturalidade da mediunidade. Vamos pedir a Jesus, pedir a Deus, nosso Pai, aos nossos anjos de guarda, que permita que esses anjos de guarda, esses espíritos protetores e amigos, possam nos envolver nessas vibrações amorosas, para que juntos, unidos num só pensamento, com o objetivo de conversar sobre a mediunidade, de falar sobre a mediunidade,
esses nossos espíritos amigos possam nos inspirar, nos sensibilizar para que possamos aprender e bem compreender essa nossa conversa, a fim de colocar em prática na nossa vida, aplicando primeiro em nós e depois na coletividade, que possamos aprender a respeitar, considerar, aceitar todos aqueles que estão à nossa volta, que aprendamos a estender a mão, aprendamos a dar uma palavra amiga a todos aqueles que nos rodeiam. Jesus continue nos amparando e nos iluminando. Eu começo fazendo uma pergunta. Você provavelmente já ouviu falar de mediunidade. Muitos falam várias coisas sobre a mediunidade e eu posso dizer que se nós fôssemos falar sobre mediunidade, tudo aquilo que gostaríamos, olha, não há como terminar. Mesmo tendo poucos conhecimentos, como eu tenho, mesmo se eu começar a falar sobre mediunidade, muito tempo nós demandaríamos para falar de tudo. Mas por isso que é importante o estudo da doutrina espírita, porque nós vemos o como é importante perseverar no estudo para nos conhecermos todos esses fenômenos chamados fenômenos mediúnicos ou fenômenos espíritas, para que possamos, quando nos depararmos com algum fenômeno desses, possamos entender e saber o que é. E mediunidade? O que é mediunidade? Quando falamos isso com aqueles que já estudaram a doutrina espírita, já estudaram, já leram o livro dos médiuns, muitas vezes ouviram várias palestras, saberão responder que mediunidade é a faculdade que o homem possui, de um grau qualquer, de perceber os espíritos. Mas falar isso é fácil, porque nós intelectualizamos, nós sabemos, nós ouvimos. Mas o que nós queremos fazer hoje é tentar entender que a mediunidade é natural. Por que nós dizemos que a mediunidade é natural? A mediunidade é natural porque ela vem, se assim podemos dizer, de Deus. Vamos começar falando sobre o que a gente fala, sobre o Espiritismo. Então todos sabemos que o Espiritismo provoca esses fenômenos, mas às vezes nós temos dificuldade de saber o que é de fato o Espiritismo. Sabemos do que ele trata, sabemos o seu objetivo, que é o progresso da humanidade, é o progresso do homem, é fazer o homem melhorar, bem como a mediunidade tem por base, por princípio, por objetivo, em verdade, fazer o homem progredir, fazer a humanidade progredir através do progresso dos homens. Mas o que vem a ser Espiritismo? Nós descobrimos, na questão 222 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec diz que o Espiritismo é uma lei natural. Quando na doutrina espírita nós falamos de lei natural, significa que vem de Deus. Então, tudo que de fato é natural vem de Deus. Por isso nós conhecemos, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, as chamadas leis naturais. A lei de progresso, de destruição, de reprodução, a lei de trabalho, a lei da oração, da prece, da adoração, a lei de sociedade e tantas outras. Em verdade, se resume em 10 leis, como dizem os Espíritos, sendo que a última delas, ou poderíamos até dizer a primeira delas, a lei que resume todas as outras 9 leis, são, ou melhor, é a lei
de justiça, amor e caridade. Então, justiça, amor e caridade envolve e contém todas as outras 9 leis ou 10 leis, que na verdade a gente poderia dizer que são 11 leis, porque a primeira lei Allan Kardec coloca como a lei natural. Então, a lei natural, todas elas vêm de Deus. E se o Espiritismo é uma lei, nós perguntaríamos assim: mas que lei é essa? O que essa lei rege? O que essa lei determina? O que ela proporciona? Então, o Espiritismo, como lei natural, é a lei que rege o intercâmbio, que rege a comunicação entre o encarnado e o desencarnado. Então, a lei que rege este intercâmbio, essa troca, é a lei do Espiritismo, ou o Espiritismo como lei natural, lei de Deus. E é interessante a gente dizer lei natural, lei de Deus, porque considerando o Espírito, ou Espiritismo, uma lei natural, nós já atribuímos ao Espiritismo, primeiro, como lei de Deus, perfeição. Se é perfeito, é imutável. E se é de Deus, é justo e é bom. Por quê? Deus não faz nada que seja ruim para o homem e para os seres, para as criaturas, para as coisas. Tudo que Deus faz é bom. Quando a gente recorre à Bíblia, aí fala, e Deus fez o dia e a noite e viu que era bom. E fez o homem. Será que Deus viu que o homem era bom? Nós sabemos que nós temos as nossas dificuldades, não é verdade? Mas, independente da brincadeira, nós continuamos. E aí vamos entendendo que o Espiritismo é uma lei divina. O Espiritismo sempre existiu em todas as épocas da humanidade. E a gente compreende isso com certa facilidade quando a gente vê o Espiritismo como uma lei. E como Deus existe de toda a eternidade e criou as suas leis, se assim podemos dizer, desde toda a eternidade, então o Espiritismo, como lei divina, como lei natural, como lei de Deus, existe de toda a eternidade. Encontramos traços do Espiritismo em diversas épocas da humanidade. E como nós encontramos esses traços? Nós encontramos esses traços porque é o Espiritismo, ou é essa lei, que rege a relação entre o plano visível e o plano invisível, é esta lei que permite que surjam aquilo que nós chamamos de fenômenos espíritas. O fenômeno para nós, na atualidade, o fenômeno da encarnação, o fenômeno da incorporação, o fenômeno, podemos até dizer também da reencarnação num estudo mais aprofundado, mas o fenômeno da incorporação, o fenômeno da vidência, o fenômeno da audição, o fenômeno da materialização, os fenômenos de cura e tantos outros fenômenos considerados fenômenos espíritas, ou, se quiserem, fenômenos mediúnicos. Essa lei, que é o Espiritismo, nós identificamos quando surgem esses fenômenos. Então, quando nós identificamos um fenômeno espírita, nós, entendendo
que o Espiritismo é que rege, nós estamos vendo ali um fenômeno provocado pelo Espiritismo, pela lei. E aí nós não tememos, nós nos compreendemos. Então, e a mediunidade? A mediunidade é a faculdade que possui o homem de perceber, num grau qualquer, a presença dos espíritos. Obviamente, Allan Kardec tratou isso no Livro dos Médiuns em vários capítulos, mas ele tratou apenas desta faculdade de perceber, num grau qualquer, a presença dos espíritos, só quando essa faculdade se expressa ou se manifesta de forma patente e regular, de forma patente, de forma, vamos dizer assim, concreta, de forma consistente, que nós possamos identificar. Por exemplo, a mediunidade ela pode ser intuitiva, e muitas vezes a mediunidade intuitiva ela não é regular, ou seja, nós temos as intuições, nós temos as inspirações, mas não de forma regular. Então, dessas faculdades mediúnicas ou desses tipos de mediunidade que não são regulares, Allan Kardec não tratou. Ele tratou daquelas que são de fato regulares. O que são manifestações regulares? As manifestações regulares são aquelas que nós nos dispomos a executar e, a partir deste momento, recebemos essas inspirações. Quando um médium inspirado, um médium intuído, que são coisas diferentes, mas, vamos dizer, estão participando de uma reunião mediúnica. Médios inspirados, médios intuitivos, não necessariamente precisam ou necessitam da reunião mediúnica, porque a mediunidade se manifesta a qualquer momento. Mas vamos dizer que esses médiuns inspirados ou intuitivos estão na reunião mediúnica. Normalmente são eles os interlocutores com os espíritos, ou doutrinadores, se quiserem, ou atendentes, ou também, muitas vezes, dirigentes da reunião. Então, a faculdade mais patente neles é justamente a intuição ou a inspiração. Então, o que acontece? Mas perguntariam, esta faculdade regular, patente, só acontece dentro da reunião mediúnica? Não. A mediunidade é uma faculdade do homem. Então, assim, onde o homem estiver, ali está a faculdade. Só que a faculdade, quando não está em exercício, ela é uma faculdade latente. Ou seja, tem tudo para acontecer. Ou, se quiserem, tem quase tudo para acontecer, que dependerá de 4 condições básicas que nós procuraremos, ou quase 4 condições necessárias para o fenômeno mediúnico, para o intercâmbio, que nós procuraremos falar hoje. A primeira condição para que aconteça o fenômeno mediúnico, o intercâmbio, é, vamos dizer assim, a permissão de Deus. É muito comum nós ouvirmos nas reuniões mediúnicas, fora das reuniões mediúnicas, alguém, sendo médium ou não, falar assim, mas por que isso aconteceu comigo? Mas foi logo comigo? Esta é uma das vantagens de estudarmos a doutrina espírita. Quando estudamos a doutrina espírita, nós entendemos que Deus é bom, Deus é justo e que Ele não permite que nada injusto, nada ruim nos aconteça. Então, se aconteceu algo em algum lugar, com qualquer pessoa ou grupo de pessoas, é sinal que Deus permitiu. Isso também é fácil compreender, porque Deus é soberanamente justo e bom.
Se ele é justo, ele não permite que nada, nenhuma injustiça seja feita contra nós, mesmo que nós consideremos injustiça, mesmo que os outros considerem injustiça. E aí vem a nossa facilidade, porque acreditamos que Deus é justo. Então, para que haja justiça naquilo que nós consideramos que é ruim que aconteça conosco, nós precisamos ter feito a causa. Ou seja, nós precisamos estar recebendo o efeito de algo que nós fizemos. E se nós não fizemos nesta vida, certamente nós fizemos fora dela. Quando, como trata Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, das duas causas dos nossos sofrimentos. Uma é devido aos nossos próprios atos nesta própria vida, nossa imprudência, e outros devido aos nossos próprios atos, só que provenientes, ou seja, oriundos de uma outra vida, ou, mais propriamente falando, que não é desta vida, fora desta vida. E por que a gente fala que é fora desta vida? Porque nós podemos falhar, errar, nos equivocar também no plano espiritual. Tanto é que nós, como estudantes da doutrina espírita, sabemos que os espíritos nos influenciam. E esses espíritos, por vezes, nos influenciam negativamente. Então, mesmo eles não estando na vida carnal, mesmo eles não estando no corpo, eles agem deliberadamente praticando um ato equivocado e que certamente mais cedo ou mais tarde responderão por isso. Então é por isso que a causa dos nossos sofrimentos estão nesta vida, ou seja, nesta encarnação ou fora dela, fora desta vida, que pode ser no plano espiritual. Ou também, se quiserem, ampliar ou esmiuçar um pouco mais, mas além desta vida, ou seja, numa outra encarnação. Lembrando que os nossos erros não são somente nas encarnações ou reencarnações que temos, mas também fora das reencarnações, fora da vida, no estado em que nós chamamos, que Kardec denomina isso em O Livro dos Espíritos, no estado de erraticidade, ou seja, aguardando uma nova encarnação. Muito bem. Então, a permissão de Deus. Já sabemos, aconteceu o fenômeno, teve permissão de Deus. E como Deus é justo e é bom, isso deve ser justo e bom. Cabe a cada um de nós identificarmos nos acontecimentos da vida qual ou o que aquilo quer nos ensinar. O que ou para que aquilo está nos chamando a atenção. Para nós, sempre em primeiro lugar, e depois para os outros. Muito bem, se Deus é bom e é justo, certamente tudo o que ele faz tem um fim útil. E cabe a nós identificar qual a utilidade disso. Se você é médium, se você teve uma visão, se você teve um sonho, se você teve um pressentimento e constatou o que aconteceu, se isso é regular ou não, se você viu um espírito ou não, se você sonhou com um parente, com um amigo ou até desconhecido. Tudo isso a codificação espírita ensina. Mas nada disso é em vão, tem um fim útil. Então cabe a nós o estudo das diversas questões, das diversas situações, para identificarmos qual a utilidade desses fenômenos para nós. Muito bem, mas nós estamos falando de mediunidade. Então a gente já viu de cara que a mediunidade é natural. Ou seja, por que é natural? Porque todos os homens
são médiuns. Você já deve ter ouvido falar isso. Tem muita gente que fala não, que acha que a mediunidade é um dom, por exemplo, que acha que a mediunidade é uma faculdade concedida para alguns como privilégio. Não. A mediunidade, ou seja, a faculdade de perceber os espíritos em qualquer, é uma faculdade humana. E todos os homens a possuem. E se vocês quiserem constatar essa verdade, na doutrina espírita, nós encontramos isso no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, no item 10, e também no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, item 182. Então Kardec fala, e também o espírito, eu não sei falar exatamente o nome do espírito, não sei se é Koenig ou Schannig, ele diz que todos nós somos médios, confirmando Allan Kardec. Por que nós somos médios? Médium é o intermediário. Nós temos a faculdade da mediunidade, mas mesmo tendo esta faculdade, podemos não ser médios. Olha só, a faculdade, como nós estamos, você está me vendo, você está me ouvindo. Agora, se você fechar os olhos, você não me vê. Se você tapar os ouvidos, você não me ouve. Sendo assim, a faculdade de ver é para você, como a faculdade de ouvir, algo opcional. Como a faculdade de falar. Você está aí, talvez conversando com seu amigo, refletindo. Mas se você não quiser falar, você fica quieto. Então você não está utilizando do uso da sua faculdade de ver, de ouvir ou de falar. Assim também é a faculdade mediúnica. Você pode tê-la, mas não a utilizar. Exemplo, você tem um pensamento, por exemplo, ouve uma voz, ouve um pensamento que te recomenda determinadas coisas em relação a outra pessoa. É muito comum as pessoas preverem ou pressentirem mais exatamente. É muito comum as pessoas pressentirem, ou seja, ter um sentimento que eles não sabem bem identificar se vai acontecer algo com alguém. Então eles não sabem bem o que é, não sabem quando, não sabem como, não sabem que horas. E muitas vezes essas pessoas falam assim: ah, eu tenho um pressentimento que vai acontecer algo de ruim para você. Porque esse pressentimento é dele. Mas talvez o melhor seria nós dizermos: olha, seria bom você estar atento com a sua vida para que observe aquilo que vai acontecer com você para tirar o melhor proveito. Esteja atento ao trânsito, ao celular, aos computadores, ao andar, a dialogar com as pessoas. Esteja atento. Ou seja, vá de acordo com a recomendação de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo capítulo 10, ou, eu não sei se é 10 ou 13, versículo 33. Olhai, quer dizer, repare nas coisas, em você e em tudo que te cerca. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Então, percebendo isso, a gente entende, por exemplo, que muitos de nós temos esses pressentimentos, mas não passamos adiante. E até não passamos adiante porque por prudência. Muito bem, se nós formos prudentes e não passamos a informação para adiante, embora a nossa faculdade tenha acontecido, ou seja, tenha sido colocada em ação, nós não fomos médios, nós não fomos meio, nós não fomos intermediário. Por quê? O médio é aquele que possui a faculdade e é o intermediário entre o plano invisível e o plano visível.
Desde o momento que nós não tornamos patente essa faculdade, ou por não termos essa faculdade de forma patente, ou por termos guardado essa intuição, esse pensamento, essa inspiração para nós. Então não fomos médiuns. Tem alguém, por exemplo, que vê o espírito, mas ele não diz que está vendo o espírito, ou que viu o espírito. Então, embora a faculdade aconteceu, embora o fenômeno tenha acontecido, como ele teve para si, ele não foi intermediário. Então, como todos nós temos um anjo de guarda, e esse anjo de guarda tem por missão nos guiar no caminho do bem, nós estamos sempre em contato com ele, ou, se quiser, ele está sempre em contato conosco. Só que esse anjo de guarda está em contato conosco via pensamento. Então, eles transmitem para nós os seus pensamentos, as suas ideias, e nós, então, desenvolvemos isso. Captamos, recebemos e passamos a agir em função desse pensamento que nós nem identificamos que não é nosso. Que é a vantagem para que nós possamos decidir por nós mesmos. Se nós tivéssemos certeza que os pensamentos que nós recebemos ou que nós temos são oriundos dos nossos protetores, de duas uma, ou nós os seguiríamos porque são os nossos guias, os nossos protetores, ou nós questionaríamos e talvez não dessemos atenção. E o fato, muitas vezes, de nós nos arrastarmos no progresso é justamente por não ouvirmos as inspirações dos nossos anjos de guarda, que todos temos um. Então, nós sabemos também que em torno de nós estão aqueles espíritos que a nós se assemelham. Sabemos que todos nós, ou quase todos nós, que estamos na face da Terra atualmente, somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, espíritos que estamos caminhando para a perfeição, evoluindo pouco a pouco. Embora o progresso de uma encarnação para outra é bastante insignificante, embora saibamos também que o progresso é quase infinito. Muito bem. Então temos esses outros irmãos que são semelhantes a nós. Começamos pela nossa família, pelo nosso grupo de trabalho, pelas pessoas que compõem o nosso grupo na casa espírita e assim sucessivamente. Esses espíritos são semelhantes a nós. E eles também nos influenciam, mesmo sem querer. Quando eles querem, isso é um fenômeno que nós sabemos e conhecemos na casa espírita como vibração por alguém, irradiação. Quando oramos por alguém, quando oramos intercedendo por alguém, nós estamos vibrando e influenciando esse alguém de alguma forma. Por exemplo, quando você pensa mal de alguém, você está direcionando os seus fluidos deletérios para esse alguém. E você pode, com esses pensamentos, fazer mal a ele. Mas o que é mais interessante? Como você, ou seja, como eu, ou seja ainda, como nós somos a origem dos nossos pensamentos, antes de fazer mal a eles, nós fazemos a nós mesmos. Mas veja o conforto da doutrina espírita. Se nós sabemos que, quando nós desejamos para outro o mal, nós estamos fazendo para nós mesmos, então, se nós procurarmos pensar no bem para nós e para todos, nós estaremos também nos fazendo bem, mesmo pensando em fazer bem para outro. Quando eu dou uma esmola, quando eu participo da campanha do quilo, quando eu faço uma palestra, quando eu ouço uma palestra, quando eu dou uma palavra
de consolo para alguém antes de ajudar o outro, eu estou me ajudando. Aqueles que fazem o atendimento fraterno, por exemplo, sabem que muitas vezes nos defrontamos com situações, ouvimos o nosso companheiro de encarnação e percebemos que a situação em que ele se encontra é bastante semelhante à nossa, muito semelhante à nossa. Então, quando falamos para ele, como sugerimos algumas coisas, estamos sugerindo para nós mesmos. Isso para aqueles atendentes que têm olhos de ver e ouvidos de escutar. Mas isso não serve apenas para os atendentes fraternos. Serve também para os dirigentes de qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de dirigente da casa espírita ou fora dela, serve para os dirigentes da reunião mediúnica, serve para os médicos, serve para todo mundo. Veja só que interessante. E isso tudo é natural. Por que é natural? Porque vem de Deus, porque tem a sua origem nas leis de Deus. Então, todos nós somos médios. Permissão de Deus, bom e justo. Fim útil, porque Deus não faz nada injusto. E a compatibilidade fluídica. Muito interessante entender esta questão da compatibilidade fluídica. Por quê? Se não houver a compatibilidade fluídica entre eu e o espírito, entre aquele que é médium e o espírito, o fenômeno não acontece. Nossos fluidos têm que ser compatíveis. Então, por exemplo, todos vocês estão aqui me assistindo no Facebook do Centro Espírita Esperança de Luz, situado no bairro Califórnia, em Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Então, vocês estão me ouvindo aqui. Só pelo fato de vocês estarem me vendo, me ouvindo, acompanhando atentamente esta minha fala, vocês estão em sintonia comigo. Consequentemente, também estão em sintonia com seus protetores e amigos que estão estimulando o pensamento de vocês para sensibilizá-los naquilo que vocês precisam e os meus naquilo que eu preciso. Ou seja, estamos efetuando, exercendo o intercâmbio mediúnico, mesmo sem saber. E unidos então em um só pensamento, estamos irradiando coisas boas em torno de nós. Então a nossa casa, neste momento, é um fulcro de luz, é um ponto de luz que se irradia a partir de nós, que contagia aqueles que estão junto conosco, trazendo harmonia dentro do lar. É por isso que nós recomendamos sempre o estudo do Evangelho no lar, para ter um dia, um horário certo, para que os bons espíritos venham amparar o nosso lar. Muito bem. Essa compatibilidade fluídica, ela se dá, na verdade, em faixa. Nós sabemos que tudo no universo vibra. Se vocês quiserem saber, na questão 33 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que a matéria está em constante movimento, intensidade e força são duas propriedades da matéria. E a terceira propriedade colocada pelos espíritos é a disposição das moléculas. Então, a matéria ela está sempre em movimento. Mesmo uma rocha, que nós consideramos que ela não vibra, ela tem uma determinada vibração, só que ainda não sabemos, ou eu ainda não vi nenhum estudo, provavelmente exista, que medem as vibrações da matéria. Eu sei, por exemplo, vocês devem conhecer também aqueles que já ouviram as vibrações das plantas ou as vozes das plantas. Quando alguém se aproxima com amor, o retorno que a planta dá é suave.
Quando alguém se aproxima querendo prejudicá-la, mutilá-la, ela reage também gritando, vamos dizer assim. Então, essas vibrações nossas são em faixas vibratórias. Nós também vibramos. Só que a faixa de vibração, ela não é específica. Por exemplo, você sintoniza a rádio, seu rádio 96.1. Muito bem, sintonizou. Você só pega 96.1, você não pega 96.2. Nem pega 96.3 ou 95.9. Se pegar, vai pegar com interferência. Então nós também somos capazes de perceber vibrações em uma faixa de vibração, não apenas numa faixa específica. Nós estaremos numa faixa específica quando nós estivermos executando uma tarefa qualquer, ou uma tarefa, ou uma ação no bem, ou uma ação no mal. Negativo. Então, quando nós estamos numa tarefa no bem, nós estamos em determinada faixa vibratória, que é a nossa normal, mas nós estamos, vamos dizer assim, dando um pico maior justamente na ação do bem. Mas, como nós pegamos uma faixa de vibração e também transmitimos uma faixa de vibração, nós recebemos outras vibrações que podem interferir ou não. E aí vem aquilo que nós chamamos de sintonia. Ou seja, se nós estivermos numa ação do bem, nós nos sintonizaremos com aqueles que estão preferencialmente sintonizados na faixa do bem. Se nós estivermos fazendo, por exemplo, uma campanha do quilo, nós nos sintonizaremos com os espíritos de campanha do quilo. É uma ação do bem. Existem ações do bem que é para fazer palestra, que é para dirigir a reunião mediúnica, que é para coordenar grupos mediúnicos. Então, em cada momento, nós estaremos sintonizados numa faixa de vibração. E aí é que a gente lembra da questão da afinidade. Então, eu tenho semelhança com vários espíritos que estão à minha volta, do mesmo nível vibratório. Eu me sintonizo no bem. Por exemplo, nós espíritas nos sintonizamos no bem e estamos no centro espírita. Mas às vezes estamos sintonizados no bem, mas em faixas diferentes. Então, um espírito que está sintonizado na faixa do mal, embora seja semelhante a nós, não se sintonizará conosco. Por quê? Porque não há afinidade. Embora exista a semelhança. Então, a segunda, ou melhor, a terceira necessidade para o intercâmbio mediúnico é justamente a compatibilidade fluídica. E vem a quarta, que muitas vezes nós temos dificuldade de entender, que é a questão que Allan Kardec trata, que é a vontade. Às vezes a gente pergunta assim, mas esse espírito está querendo me prejudicar? Ele está com vontade de me prejudicar? É comum nós pensarmos que os espíritos querem nos prejudicar. Mas às vezes não. Às vezes é um parente que nós até amamos, que estão perto de nós, estão nos prejudicando, mas não conseguem perceber isso. Nós, com eles,
nos sintonizamos, eles estão na nossa faixa de vibração, e como nós não percebemos, sofremos a influência deles. E essas influências podem ser positivas ou negativas. Aí você pode me perguntar, mas como que eu vou perceber se essa influência é boa ou é má? Pelas consequências daquilo que nós pensamos em fazer. E ainda, mas então isso vem sempre de um espírito mau, de um espírito bom? Em verdade, isso não importa muito. O que importa é o que nós vamos fazer desses pensamentos, desses sentimentos, disso tudo, dessas vibrações que nos envolvem. Mas, com certeza, se nos trouxer tristeza, nos trouxer raiva, nos trouxer cólera, ira, temor, isso com certeza não deve ser bom. Ensina-nos Allan Kardec que um espírito bom sempre traz uma boa sensação. Mas vamos lembrar que os espíritos que são maus, também quando se juntam aos espíritos maus, eles também se sentem, entre aspas, bem, ou seja, se sentem afinizados com aquele ambiente. Por exemplo, quem gosta de funk se sente bem num baile funk. Quem gosta de música clássica se sente bem ouvindo música clássica. E isso não faz as pessoas diferentes, apenas gostos diferentes. E isso não é pior nem melhor, apenas estão em faixas diferentes, têm gostos diferentes, têm preferências diferentes. E essas preferências, às vezes, são momentâneas. Hoje, agora, eu quero ouvir um clássico, mas amanhã eu posso estar ouvindo um samba, um pagode. Então, quando eu estou ouvindo música clássica, me sintonizo com os espíritos que estão ouvindo música clássica. Quando me sintonizo com o pagode, me sintonizo com os espíritos que gostam de pagode. Mas isso não é bom e nem mal. O bom ou o mal é o que eu estiver pensando ou fazendo disto. Os espíritos que se encontram conosco, então, em princípio, não são bons e nem maus. Ou, se quiserem, são bons e maus e que nós vamos ter sempre a liberdade de escolher entre fazer ou não. Se eu pego o meu celular e ligo para você, você tem chance, por exemplo, de desligar o celular. Você tem chance de não atender o celular. Muito bem, você sentiu a vibração do celular, o celular tocou, mas você desconsiderou. Assim também são as influências dos espíritos. Você percebe a vibração, vê que a vibração não é boa, então você a despreza e procura mudar a vibração. Como? Mudando o seu pensamento ou mudando a sua atitude, procurando fazer algo de bom e de acertado. Então, 4 são as condições essenciais para o intercâmbio mediúnico. 2, basicamente, óbvias, ou seja, a permissão de Deus, a finalidade útil, a compatibilidade fluídica e a vontade. Que esta vontade pode ser do espírito encarnado em fazer algo ou a vontade do espírito desencarnado em fazer algo. Tanto é que quando os espíritos, muitos se manifestam na reunião mediúnica, eles dizem assim, eu não queria estar aqui, tal, mas eu quero prejudicá-lo. Então, ele não queria incorporar, ele não queria estar na reunião, mas ele queria prejudicar alguém na reunião ou fora dela. Então, ele está com vontade de fazer algo, como o médium. O médium não quer prejudicar, receber tal ou qual espírito. Ele quer fazer o bem para aqueles que se manifestam ou para aqueles a quem o grupo mediúnico está pedindo. Mediunidade é natural porque é uma lei de Deus. Porque é uma faculdade gerada, ou melhor, promovida pelo Espiritismo.
reconsiderando que o Espiritismo é uma lei divina. Sendo uma lei divina, é natural. E como lei divina, esse Espiritismo, como lei natural, imutável, perfeita, rege o intercâmbio entre dois planos. Inicialmente, mundo visível e mundo invisível. Mas, mesmo no plano espiritual, também existem estados de vibração diferentes. Espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos. E o que rege a comunicação entre esses dois espíritos no plano espiritual também é o Espiritismo, esta lei universal. Que Jesus, então, possa estar conosco, continuar conosco e sabermos que não precisamos estar dentro de uma reunião mediúnica para exercer a nossa faculdade mediúnica. Exercemos a nossa faculdade mediúnica onde quer que estejamos. Não precisamos necessariamente de incorporar, mas precisamos aprender a controlar a nossa faculdade para fazer o bem a quem quer que seja. Lembrando que quando estamos fazendo o bem para alguém, em primeiro lugar, estamos fazendo o bem para nós mesmos. Eu sou o Cassis de Paula, falando no Facebook do Centro Espírita Esperança de Luz, do bairro Califórnia, em Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Agradeço a você, agradeço a todos vocês. Muita paz, muita saúde, muita alegria, hoje e sempre.